O trabalho da organização é um trabalho de formiguinha, porque parece que não, né? Mas ele é. Porque você muda uma cultura toda um a um, né? Eu costumava dizer isso, é um a um. No consultório também, né? Só que no No consultório consultório a também. pessoa vem com a vontade de mudar. Então, isso é uma diferença muito grande, né? Você já parte de um lugar que ela tem vontade. Na empresa, você tem que criar essa vontade. Se a pessoa tá lá vivendo a vida dela, trabalhando, sem a noção, né? Então, é um processo mais difícil e você cria essa vontade num ambiente, muitas vezes, que não é nada propício para que ela se desenvolva e, no entanto, ela tem que se desenvolver. Então, o ambiente é muito mais difícil, né? Empresarial. Sim, Mas é trabalho de formiguinha mesmo. Então, vamos sim. começar você se apresentando aí e aí a Bora. gente já segue a conversa aqui. Então, eu sou a Amanda, né? Sou mãe da Liz Maria, você falou da pequena aí de não acordar, né? Eu tô com a mesma questão aqui, de não acordar a pequena, porque nas férias a gente realmente não quer acordar. A Liz tem 3 anos, eu sou daqui de. Eu moro em Cascavel há 12 anos, aqui no interior do Paraná. Sou formada em psicologia há 5 anos. Eu sou natural de Rondônia, na verdade. Minha primeira graduação não foi psicologia, foi administração. Então, por isso, eu fui indo para psicologia organizacional, né? Então, desde formada, atuo na psicologia organizacional. E o ano passado eu descobri o PNP, né? Fiquei apaixonada por tudo. E realmente a vontade de comer todo o conhecimento ali, sempre tem coisa muito nova, né? Agora ali, todos os módulos, o módulo novo de Desamparo que regravou, já assisti, né? E eu esse ano comecei a atuar na clínica, né? E foi por falas suas que me deu essa vontade de ir para a clínica também, né? Ah, é? Gosto, Que legal! pelo PNP, pelas falas, assim, eu vi que eu precisava fazer mais de alguma forma. E aí eu vi que a clínica seria esse fazer mais. É, E aí, bora conversar um pouquinho, né? Sobre organizacional, sobre a clínica, sobre palestras, né? Eu gosto muito de falar, né? Mas eu sempre falei que eu era uma pessoa tímida, eu sempre tive receio de falar, né? E aí, com o PNP, né? Porque o PNP não é só para o outro, a gente também se cura de algumas questões. Eu fui entendendo melhor o porquê disso. Ah, você conseguiu entender que não era teu? Exatamente. Basicamente, não era. Basicamente, em resumo, não Vem era aqui pra meu. mim, Em né? Tá. resumo, em resumo, veio muito isso, muitas vezes, né? E não era meu. Eu acho isso tão interessante, né, Amanda? Acho que é até bom a gente aproveitar a tua história aqui pra gente falar, porque uma das coisas que eu me surpreendi é com o quanto de colegas nossos, psicólogos e profissionais, que têm medo de falar em público. Eu não Sim. sabia, assim, que você só sabe quando você tem um tanto de gente, você reúne esse tanto de gente, fala quem tem medo, levanta a mão. Mas, assim, é muito, né, profissionais, E a não gente é, tem não é falado só da muito sobre isso, né? psicologia, mas a gente tem falado muito sobre isso, né? Inclusive, no evento ao vivo vai ter um treinamento sobre isso, sobre apresentações em público e para a internet, com algumas técnicas, porque às vezes a técnica ajuda a gente, né, a técnica de falar em público, né? Ajuda a Sim, sim. gente também a se posicionar assim com mais segurança. Mas é uma coisa que eu não sabia. Não sei se o pessoal que está assistindo a gente aqui tem medo de falar em público. A gente vê aqui e escreve. Mas eu não sabia que era tão grande o número de pessoas, né? Que É, basicamente é essa medo de exposição, né? o medo de ser inadequado, muitas vezes, né? Uhum. Aquilo da gente confundir a vergonha com o sentimento de inadequação, né? Então a gente tem, todas as vezes que fala sobre isso, a gente tem falado bastante, né? Nos encontros e tudo mais. Eu me vejo muito nas histórias das colegas, assim, porque é uma vida da gente escutando, né? Ou você não pode falar, ou o que você fala não tem sentido, né? Então a gente vai acreditando nisso. Uhum. E como você falou, técnicas ajudam, né? Mas o que a gente vê muito no mercado são técnicas de exposição sem muito controle, Sim. né? Ou basta querer, né? São Uhum. questões que, na verdade, causam um desamparo nas pessoas, Uhum. né? Uhum. É. E aí a pessoa não consegue destravar, né? É E aí, interessante ai, isso. como que é tão fácil assim e eu não consigo, Uhum. né? Uhum. Na verdade, não é nada fácil, né? Não é nada fácil. É uma coisa difícil mesmo, né? Para mim sempre foi fácil. Engraçado, né? Eu nunca tive esse medo, porque e eu fiz teatro muito cedo.
Eu acho que eu sempre gostei até, mas uma das coisas é porque eu não me incomodo muito se eu vou falar errado, se eu vou falar certo, né? E tá envolvido com isso também, né? Você não pode falar errado, você não pode isso, você não pode aquilo, né? É mais engraçado porque ultimamente com essa questão das redes sociais, e nós mulheres, né, a gente sempre vão estar olhando para algum lugar e a nossa aparência é uma questão. Eu comecei a me travar porque assim, hoje eu não estou arrumada o suficiente para falar. E acaba que muitas vezes eu não gero um conteúdo bom porque eu não estava arrumada o suficiente. Porque às vezes eu estou arrumada, mas não o suficiente para aparecer na câmera. E aí é um outro tipo de medo, né, de falar em público. É o mesmo medo de exposição, de julgamento, mas é uma outra questão. Então tem muitas coisas, né? Eu acho que as redes sociais pioraram também um pouco essa Sim. questão de falar em público, né? Porque você E está em essa busca de evidência. perfeição, essa busca de tem que falar, não é só o falar perfeito, como você disse, né? Uhum, Mas eu não tô perfeita, bela, ou sim. tem que usar filtro, não tem que usar filtro, né? O cabelo tá um pouquinho fora do lugar. O que que É, faz, né? Então aí a gente faz com que a gente se impede de fazer muita coisa, né? impede. Mas vamos chegar lá, estamos indo aos poucos. Que bom que você veio. E achei importante a gente já falar sobre isso, né? Porque Gosto. como pega. Ô, Amanda, e você então é quase recém-formada? 5 anos? Eu sei que não é, né? De Sim. recém-formada, mas é pouco tempo de formado. É pouco tempo, é pouco tempo. Eu tenho 32 anos, mas eu sempre quis fazer psicologia, desde a minha adolescência. Mas na época eu fui, não tinha na minha cidade o curso de psicologia ainda. Daí eu comecei a fazer o curso de administração. E depois vim para Cascavel também, terminei o curso de administração, comecei logo psicologia. E sempre foi uma paixão, sempre foi um desejo. Mas na graduação tinha muita coisa que para mim não fazia muito sentido, né? E aí, de novo, com o PNP, eu vi, opa, não tô sozinha nesse não faz Hum, sentido, né? hum. Então, eu fui logo para psicologia organizacional, né? Não trabalhava na área na época da faculdade, mas aí no último ano saí para fazer estágios. Depois, no final do ano, já consegui um trabalho com treinamento e desenvolvimento, que não Ah, era algo que eu legal. pensava de cara porque eu tinha medo de falar em público, então achava que eu não poderia falar, né? Uhum. E com o treinamento e desenvolvimento eu consegui, né, desbloquear algumas questões, né? Me jogar, estudar mais. Eu sempre sou uma pessoa que eu estudo bastante, quero saber tudo, eu quero saber mais, né? Quero estar bem preparada, tem acho que muito a ver com isso também, né? Com a vergonha, com o medo de falar em público, eu quero estar bem preparada. E aí eu comecei a atuar com treinamento. E ali eu comecei a ver algumas coisas que, não fazia sentido ficar em alguma caixinha, né? Aí eu tinha que fazer treinamento. Eu trabalhava em uma empresa de varejo, de mercado, então eu tinha que rodar as lojas fazendo treinamento. E aquelas pessoas ali que trabalhavam de domingo a domingo, que tinham poucas folgas, e aí a psicóloga lá falar, ensinar coisas para eles, né? Você E fazia aí treinamento de quê no começo? De atendimento? comportamental, Ah, de atendimento, de comportamental. comunicação, sempre ligado a comportamento. E aquelas pessoas não queriam ouvir aquilo, era tudo psicologia exeis, era tudo chatice para aquelas pessoas. E aí eu comecei a ir, né? Comecei, olha, não fazia PNP, mas apliquei técnicas que eu acho que teria no PNP. Eu comecei nos locais deles, ir lá, bater um papo. Ia lá Uhum. na frente de caixa, e trabalhava junto, ia lá dentro da padaria, trabalhava junto. E aí, mas o que você está fazendo aqui? Mas você é psicóloga, por que você está me ajudando? Por que você está fazendo tal coisa? E eu ia lá para conhecer a dinâmica de trabalho, para perguntar como eles faziam tal e tal coisa, como atendiam, para atender junto. E daí eu fui criando vínculo, né? A importância do vínculo. Fui criando vínculo, fui fazendo os meus treinamentos quase que individuais ou em pequenos grupos e Sim. foi dando mais certo, né? E foi Entendendo, se falando que importando com eles, entendia. né? Que quando a gente conhece a história da pessoa individualmente, é muito difícil a gente não se importar, né? Porque Exato. você E passa a as se pessoas querem importar. ser ouvidas, né, Fra? Sim, sim. Você usou tudo, realmente. Você usou tudo que a gente tem de conceito do PNP e de gestão de mudanças. Eu não sei se você já conseguiu fazer a formação ali de gestão de Eu fiz mudanças. primeiro. Eu Imagina. precisava da gestão de mudança, né? Por conta da organização, né? Por trabalhar em empresa, a primeira coisa que eu queria era fazer gestão de mudança. Sim. E também, né? Novamente, fez muito sentido muita coisa, me abriu mais a mente ainda.
E eu logo fiz um mini gestão de mudança para os líderes da empresa que eu trabalho atualmente. Ah, Então foi muito legal. que Sim, eu apliquei legal! logo, assim. Uhum, Apliquei logo e aplico. Todo treinamento tem alguma coisa, né? sim. Esse semestre eu não estou com aulas, mas também tô dando aula, né? Pelo menos uma vez na semana. E o ano passado, eu coloquei gestão de mudança em aula de ética, que não tinha nada a ver, mas coloquei, né? Tem tudo Pra a gente, ver, tem tudo a a ver. gente fala, não, não tem nada a ver, né? Uhum, Mas sim, eu não, tem tudo entendi. a ver, né? Então, explicar para as pessoas sempre como se sentem, o que a gente tem que fazer sobre comunicação, né? A importância de se comunicar com os colaboradores, de entender as mudanças, de entender como que a mudança dói na pessoa, né? E você fala sempre, né? O ser humano ele não nasceu para mudar, né? A gente não nasceu, a gente quer coisas muito determinadas já. Então, isso tira as pessoas da zona de conforto de fato, né? E aí, de novo, a gente vive um mundo que fala que o bom é isso, que é normal, né? É um mundo que tudo muda o tempo todo, e isso é bom, ok, mas a gente também tem que entender em determinados momentos não é bom, né? Sim. Então, gestão de mudança me ajudou me deu um conforto, sabe? Me dá o PNT, o gestão de mudança de maneira geral, tudo, me dá aquele, opa, não estava tão errado assim, as minhas críticas internas, tá? Sabe? Uhum, uhum. Realmente, as coisas não são assim 880. Realmente, a gente tem que se importar com as pessoas, a gente tem que olhar por como estão se sentindo, por impacto disso, né? Uhum. Então, ali no gestão de mudança, quando eu explico a curva da mudança, por exemplo, e faço analogia com a curva do luto, que normalmente as pessoas conhecem Sim. mais, né? Aquilo eu vejo a carinha das pessoas assim, faz sentido. Fico mais aqui, né? Uhum. E como lidar com o outro também, né? E você sentiu assim, quando você começou a trazer. Vamos falar primeiro desse conteúdo, porque o conteúdo de gestão de mudanças, você sabe que eu não falo mais tanto dele, porque fiquei muitos anos ensinando a mesma coisa. Assim, muitas vezes. Eu fui tentar fazer as contas de quantas vezes eu tinha dado um curso presencial. Era assim, mais de 100, mais de 200. Eu falava, não aguento, não aguento. Mas eu adoro esse conteúdo, né? E também porque, obviamente, depois eu comecei a entender que o problema das pessoas não era só lidar com mudanças, mas que a gente já estava num adoecimento que vinha antes deste processo e eu não conseguia mais tratar uma coisa sem tratar da outra, né? Sim. E aí deixei a gestão de mudança só para vocês ali e pro pessoal do online, né? Mas essa questão de lidar com as mudanças ainda é uma coisa que as pessoas não têm noção do que é, do porquê que a gente tem que falar sobre isso, por que as pessoas sofrem e por que ninguém entende que a mudança é difícil para todo mundo, né? E que na empresa ainda é impressionante como é subestimado essa necessidade de adaptabilidade sem entender o papel emocional dessa adaptabilidade. Como é difícil se adaptar emocionalmente, né? Aí se adoece as pessoas e não olha para essa doença. Não acha que Exatamente. é o normal, é do ambiente organizacional e tá tudo Tem que bem. saber Não, não lidar. tá tudo bem. Né? Você tem que Tem, saber tem, lidar, né, com mudança. Tem que saber como é que foi. Vamos contar então um pouco quando você começou. Primeiro, por que você resolveu logo aplicar uma gestão de mudanças lá aí para os líderes da empresa que você estava? porque hoje eu fui na empresa atual, na verdade. Porque eu vejo que essa questão do ambiente organizacional em todas as empresas, né? É o mais comum, as pessoas não olharem para a mudança, não olharem para os impactos, não olharem para o que vem antes de uma mudança, né? A gente, não, mas o mundo, normalmente o discurso o mundo é assim, o mundo é rápido, é ágil, é VUCA, é volátil, né? Uhum. Então a gente precisa agir rápido, né? Ok, mas será que a gente não pode agir rápido com um plano, com cuidado com as pessoas, né? Então, as pessoas que vão fazer a mudança. Então, como a gente pode ajudá-las a passar por essa mudança, né? E eu via isso como algo muito latente. É uma organização que tem uma preocupação muito grande com as pessoas, que não é o comum das organizações por aí, né? Uhum. Mas mesmo assim, a gente ainda precisa olhar melhor para as mudanças, né? As mudanças vão sendo feitas e não vão sendo olhados os impactos, né? Então, isso na maioria das organizações, né? A gente sempre fala, por exemplo, da comunicação. Como a gente acha que comunicou e não comunicou,
como não olha para, de fato, como as pessoas se sentem com isso, né? Uhum. Entender aonde elas ficam para que a gente consiga ajudá-las a lidar com a mudança. Porque para a organização isso vai ser melhor, que as pessoas Sim. ajam de acordo com a mudança, que elas vejam que estão sendo compreendidas, que elas sejam compreendidas de fato, né? Que elas saibam que estão sendo ouvidas, se elas fazem parte de alguma forma, né? Ô, Amanda, Então, esse fazer parte é muito importante. Então, deixa eu te fazer algumas perguntas para ajudar as pessoas que estão assistindo, né? Como que você que está no ambiente organizacional consegue entender que tem sintomas da empresa, que tem sintomas, né? Tem sintomas. Quais são os sintomas que você consegue ler que fala isso daqui é dificuldade das pessoas em saberem lidar com as mudanças? Ou da empresa? Quais são os sintomas de organizacional que você consegue enxergar nas pessoas? Quando a pessoa procrastina demais, né? E não é preguiça, é a procrastinação, né? Quando ela tem o sentimento muito de negar aquilo, né? Normalmente ela não é uma mudança, desde que seja uma mudança de sistema, uma mudança simples para Uhum. algumas pessoas. Não é simples, né? A pessoa se nega a fazer algo ou demora para fazer algo, não sabe aquilo, né? Muitas vezes ela se nega porque ela não sabe, porque ela não teve um treinamento sobre algo. Né? Uhum. A gente, quando a pessoa começa demais a procrastinar, ou começa a reclamar mais, começa visivelmente não estar feliz com aquilo, e é uma pessoa que normalmente é engajada, que normalmente está feliz, que gosta do que faz, que gosta do seu trabalho, quando começa a baixar essa energia, sabe? A pessoa começa a se desanimar, né? E a gente não, de maneira geral, no ambiente organizacional, as pessoas não olham com carinho para esse desânimo, para essa procrastinação, né? Não. Normalmente, é da pessoa. Não, será que é da pessoa? Né? Você sabe que ela tá procrastinando por quê? Ela tá desanimada, antes ela produzia melhor, por quê? Né? Então, eu acho que a primeira questão é esses sintomas, assim, e que vai muito diferente de pessoa para pessoa, né? Muito, né? Mas Aquela seja, pessoa que normalmente responde muito bem a tudo, é uma pessoa que tem zelo a falar, que começa a ficar mais agressiva em algumas falas, ou que para de se posicionar, né? Que se posicionava mais e tá mais na dela, não tá contribuindo tanto quanto poderia contribuir. sim, que a negação dela se exime, ou mesmo o processo de depressão, ela se exime, não quero, né, participar do processo, que é a curva da mudança em prática aí nos sintomas, né? Você veja, esses sintomas que você está trazendo, eu trabalho com empresa há muito tempo, todo mundo tem em todos os lugares, e as pessoas não se dão conta, né? Nem quem gerencia as lideranças, nem as próprias pessoas, elas acham que tem alguma coisa errada acontecendo, ela não sabe o que que é, porque a gente não tem essa consciência, né? Ah, não, eu não gosto disso e eu estou tendo dificuldade em lidar com isso. Nós não temos Não, essa consciência. É maravilhoso, né? É isso que um treinamento ou um processo de gestão de mudanças faz. Não, olha só, você não gosta disso e esse seu sintoma que parece desengajamento, falta de compromisso, ou que você, que nas empresas fala, a pessoa enlouqueceu, é isso que as pessoas falam. De repente, essa do pessoa, né, nada. do nada, ou todo mundo, daí você fala, não é uma pessoa, é a grande maioria das pessoas, gente, né, tem alguma coisa acontecendo. E aí você começa a dar nome. É quase igual o processo emocional, né, que a gente faz em regulação emocional, só que voltado à empresa e às mudanças, né? Não, o nome dessa tua revolta é dificuldade de lidar com mudanças e ela é natural, né? O dar nome parece muito mágico, né, Fran? Quando a É. gente consegue nomear de fato o sentimento, quando a gente consegue explicar para a pessoa, e aí de uma forma mais simples, de uma forma que ela consiga entender, né? Sem ser a psicóloga lá falando coisas que a gente não entende, né? Consegue trazer esse conhecimento para as pessoas. É engraçado ver a cara, tipo, é isso então, né? Opa, é isso que eu sinto, é dessa forma que eu me sinto mesmo. Uhum, uhum. Então, e aí isso, a pessoa entender como que ela se sente, o porquê que ela sente isso. E também, muitas vezes, o líder direto, né? Entender que aquela pessoa não tá com preguiça de fazer algo, né? Que a Uhum. procrastinação não é, a pessoa tá desanimada, né? É dela, deve estar com um problema pessoal. Ok, pode ser que sim, ou pode ser algo na empresa, principalmente quando a gente começa a ver sintomas em mais pessoas, né? E que Uhum. é comum do ambiente organizacional, né?
Hoje, cada vez mais, a gente está falando mais de saúde mental. As empresas estão preocupadas, entendem, né, que produtividade, né, não é work hard, né, que não é assim, mas ainda precisa de muita mudança, né? E a formação de gestão de mudança, para mim, clareou muita coisa e me ajuda em muito. Então, assim, em todo treinamento, seja um treinamento de comunicação, seja qualquer Em coisa, tudo, né? eu É. incluo algo de gestão de mudança, assim. Ai, que Por mais que legal. seja pequenininho, então tenho um plano de fazer mais desses para os líderes, né? Eu fiz uma vez só, e fiz ele de uma forma mais geral, assim. Eu quero também porque aquilo do horário, do tempo, né? Na organização tudo precisa ser rápido, tudo, né? É para ontem, então a gente está com alguns planos de fazer algo gravado também para deixar, né? E levar esse conhecimento para mais pessoas na organização, não só para os líderes, né? Então, em todo o treinamento já estou inserindo algumas questões, né? E no dia a dia também, né? Então, seja num feedback, seja quando algum colaborador procura por alguma dificuldade, né? Explicar, nomear junto com o colaborador o que ele está sentindo, né? Isso já ajuda bastante também, tem ajudado. É um trabalho muito de formiguinha, né, Fran? É. O trabalho da organização é um trabalho de formiguinha, porque parece que não, né? Mas ele é. Porque você muda uma cultura toda um a um, né? Eu costumava dizer isso, é um a um. No consultório também, né? Só que no No consultório consultório a também. pessoa vem com a vontade de mudar. Então, isso é uma diferença muito grande, né? Você já parte de um lugar que ela tem vontade. Na empresa, você tem que criar essa vontade. Se a pessoa tá lá vivendo a vida dela, trabalhando, sem a noção, né? Então, é um processo mais difícil e você cria essa vontade num ambiente, muitas vezes, que não é nada propício para que ela se desenvolva e, no entanto, ela tem que se desenvolver. Então, o ambiente é muito mais difícil, né? Empresarial. Sim. Mas é trabalho de formiguinha mesmo. O Fernando, ó, entrou um Fernando aqui. Ô, Amanda, e aí eu vi que você deu uma palestra esses dias do que era? Era saúde mental. Então, você também Era sobre agora saúde está mental. inserindo saúde mental. Foi fora, foi em uma UPA, Ai, que aqui legal! em Cascavel. Foi bem legal. A procura inicial, queriam que eu falasse sobre humanização e sobre relacionamento interpessoal, né? Todo lugar precisa ser falado sobre relacionamento interpessoal e na área da saúde ali precisava se falar sobre humanização. Ok, fui falar sobre isso, mas mudei um pouquinho, né? Comecei falando sobre os nossos sentimentos, sobre a importância da gente conhecê-los, né? Ai, que Então, orgulho! Falei, mas não vou fazer então, só isso que você quer, não. não, Vou fazer mais. Não fazer é que você mais, precisa. porque, Fran, não faz sentido. Não, Como eu vou falar de não faz. humanização e outra para profissionais na área da saúde ali? Eles vão olhar de novo isso, né? Já ouvi Uhum. falar sobre isso. Ok, como que a pessoa vai tratar o outro como. Eu acho muito engraçado a É. palavra humanização, né? Que deveria ser muito óbvia, né? Mas não é. Então, vai tratar o outro com humanização se ele não se trata, Hum. né? Falei de autocompaixão, falei dos sentimentos, né? Fiz técnica, né, de respiração diafragmática com eles. Então, foi muito bacana. E olhar, assim, quando falava do poder sentir, né? Da gente se mostrar nossa vulnerabilidade, né? E tá tudo bem. E, de novo, a gente vive num mundo que não, a gente tem que ser forte o tempo todo. Falei assim, não, entendo como não é fácil fazer plantão, como não é fácil atender as pessoas que estão em um momento de vulnerabilidade delas e às vezes não vão tratar tão bem as pessoas, mas elas precisam ser bem tratadas. Então, falar que entendia o sentimento deles. Aí, de novo, eu ia olhando as carinhas, eu ia vendo assim como, sabe, o sentimento de alívio, de, né, é isso. Talvez não adianta ir fazer uma palestra dando bronca se eles não estão se relacionando bem, que eles Não. precisam se relacionar melhor entre eles, né? Ou falando óbvio que humanização dentro do serviço de saúde precisa existir, não adianta. Não. Eu precisava, de novo, também criar um vínculo ali e mostrar para eles que eles poderiam sentir. Mas como Uhum. sentir? Como a gente olhar para esses nossos sentimentos com carinho, com compaixão, saber que a gente não precisa ser perfeito o tempo todo. Então foi bem bacana e ver as reações, né, a cada fala. As reações de desconforto, as reações de opa, tô sendo entendido, né? Ouvir as pessoas agradecendo depois, né? Nossa, não tinham falado dessa forma. Nossa, você falou de uma forma simples que eu consegui entender algo.
né? Como é importante a gente olhar de fato porque a gente está sentindo, né? Eu posso sentir, né? Tinha pessoal da área administrativa, tinha pessoas da área de saúde direta, então de ver telefonistas ali falando, né? Sobre a forma de se relacionar. Sempre quando vem alguém novo, a gente já deixa de lado, né? Então, poderia ser óbvio para algumas pessoas, né? Mas não é. Então, entender como o outro se sente, né? Não, Então, não a é gente falou óbvio para bastante ninguém, disso. né? É isso que eu ia te perguntar. Você acha que antes do PNP, da neurociência, você falaria sobre os mesmos assuntos que você falou? Ó, a sua neném tá te Não, chamando. Ai, tá me meu chamando. amor. O pai dela, o meu marido já foi acolher ela ali. Acordamos, mais uma. É. Até que foi bem, ó. Ah, foi, né? Acho que não, Fran. Acho que não. Não com ferramenta, sabe? Uhum. Talvez teria falado de uma maneira mais superficial, sabe? O PNP me ajudou muito a isso, né? A entender, aí primeiro, né, o que a gente pode sentir, né? E até falando como psicóloga, né, Fran, a psicóloga precisa ser perfeita, né? A gente não pode sentir, a gente Ficar não pode ter brava, raiva, nada, não pode é. ficar brava, né? O psicólogo não perde paciência. Então, acho que a primeira coisa que o PNP fez foi, opa, não, eu posso sentir, né? Tá tudo bem. E aí, como a gente explicar isso para as pessoas também, né? Então, toda vez que eu vou falar sobre sentimento, por exemplo, seja numa palestra como essa, seja na organização, seja na clínica, eu falo algo no sentido de eu também tenho esses momentos, né? A gente se mostrar vulnerável, eu acho que isso já traz um acolhimento para o Sim. outro, né? Você começou a fala falando, né? Ai, não estou preparada. Uhum. Não estou preparada hoje, estou em mudança e tal. Porque esse é o normal, essa vida, esse perfeito, as pessoas perfeitas, o profissional de psicologia que não se abala por nada, isso não existe, Não. né? Então, o PNP Mas me deu esse ainda é vendido, acolhimento. hein? O É PNP. muito vendido, é muito vendido, Vende é bem. muito. Esse que é o problema. Eu acho que essa é a minha maior indignação, talvez, Fran, da profissão. As coisas que vendem muito bem, né? O profissional perfeito, o trabalho enquanto eles dormem, o produção é trabalhar 18 horas por dia, né? Então, Uhum. essas coisas ainda são muito vendidas. E o PNP mostra que não é assim, né? E eu não concordava, nunca concordei com isso, desde a graduação, desde antes. E eu acho que o PNT veio para isso, assim, para dar ferramentas, né? Para dar esse acolhimento de, opa, né? Não existe essa perfeição mesmo, É, né? Para dar esse norte, é. né? Então, talvez essa palestra eu não teria falado tanto de vulnerabilidade, não teria falado de autocompaixão, né? Não teria falado de técnicas de cada um olhar, de falar que não existe receita do bolo, né? Cada um vai ter a sua forma a sua forma melhor de buscar autorregulação, a sua forma melhor de olhar para si, né? Que Uhum. não tem uma receitinha padrão que vai caber para todo mundo, né? Sim. E como isso faz diferença, né? Como ter um pouco, que você vê, uma palestra, não sei quanto tempo foi, uma hora e meia, sua Foi palestra? uma hora. Um pouco de informação. Porque em uma hora você fala pouco, mas é muito para quem está lá no mundo do trabalho, no mundo da vida, e não tem nada dessa informação. E quando tem, acessou Instagram, acessou qualquer outra coisa, o que vai encontrar mais é a informação contrária. Que é Exato. porque ele não dá conta, porque é mimimi, não dá conta do Basta trabalho, querer. porque tem saúde mental quem deseja, que é só você fazer atividade física, acordar cedo. Não é, né? É tudo Aí isso e a pessoa muito está em mais. exaustão e aí É. fala que tem que fazer mais ainda, né? Então é só Uhum. acordar cedo, é só se organizar, né? Uhum. O que você faz, né? Eu como mãe aí, né? O que você faz quando sua filha dorme, Uhum. né? Então basta querer, é o que mais é vendido, é o que a gente vê mais, né? É. E aí deixa as pessoas cada vez mais exaustas, cada vez mais em desamparo, Um cada vez senso de mais você falou, inadequação realmente, só eu que não gigantesco, né? consigo mesmo. Uhum. Todo mundo consegue, só eu que não consigo, né? É. Então, de coisas simples, assim. E antes dessa palestra, eu tinha tido uma também, eu fiquei muito feliz de ter sido convidada em um CMEI, né? Que não foi pela prefeitura nem nada, foi a diretora do CMEI que
se preocupou ali de muitas professoras estarem sendo afastadas por conta de saúde mental, por conta de exaustão, né? Que Só que eles não legal. usavam a palavra exaustão, né? Sim. E aí Estresse, eu palavra fui lá, estresse. não, tá estressada, tá com qualquer coisa, né? E aí eu fui falando sobre exaustão, né? Aí, de novo, o objetivo era falar de saúde mental de uma forma geral, e eu trouxe mais Exaustão. e trouxe outra coisa, trouxe exaustão. Adoro. Aham. Então, ver as pessoas e principalmente, aí a gente tem os nossos julgamentos também, né? Aí olha ali pessoas mais velhas, aí homens, aí eu falo assim, nossa, a pessoa tá desconfortável, não deve estar gostando de nada do que eu tô falando. Aí a pessoa me esperar lá na porta, quando eu tô saindo, para agradecer pelo que eu ouvi. Nossa. Assim, para mim, é aquilo, ok. Essa foi mais. Essa era uma hora, a gente ficou das 9 até quase meio-dia, assim. Que Então foi legal. mais. Tomei café com eles antes ali. E aí, quem é você, né? Aqui no meio. Não. Eles não tinham falado que ia uma psicóloga, né? E eles têm uma resistência com o núcleo, normalmente, de educação, né? Uhum. Então, vir uma pessoa de fora falar coisas que não é a que eles escutam normalmente foi bem bacana. Eu fiquei muito, muito feliz de ver as carinhas das pessoas compreendendo. Daí fiz relação com, ok, a gente está falando de vocês adultos, né? Então, imagine para as criancinhas de vocês, né? Tudo isso. Mas eu falei muito pouco sobre as crianças no final, assim, só para fazer uma relação mesmo. O objetivo eu queria que fosse de fato eles ali, sabe? E a palestra, na verdade, era para direcionar mais para como eles levam saúde mental para as crianças também e tudo mais, com a importância deles estarem bem para as crianças. Só que eu não ia Só vir que com não, esse não faz discurso. sentido, é. Não E isso é faz uma das sentido. coisas que eu falo muito, né? Porque para mim sempre foi assim na questão da carreira, principalmente trabalhando com grupos, empresas e com o paciente também, de que a gente, como profissional de psicologia, nós somos os especialistas em saúde mental. Então, o cliente, o paciente, ele não sabe muito bem do que ele precisa. É igual a pessoa que vai no médico. Ela só sabe que ela tem um incômodo, uma dor. E aí ela acha que é por causa disso. Mas é o especialista que vai dizer, não, não é, né? É isso aqui. E eu vejo muitas vezes na prática das empresas, dos grupos, as pessoas o medo muito do profissional em ser julgado e ele faz exatamente aquilo que pedem, mesmo sabendo que não é aquilo que o cliente precisa, Eu né? já sempre fui a do contra Adorei, eu isso. já tô vendo, gostei, porque isso, na verdade, agrega muito mais. É claro que você não vai fazer uma coisa desrespeitosa, mas assim, Não, se que sentido faz, isso é uma coisa que eu trabalho muito com os clientes de empresa, que sentido faz você querer que eu ensine eles a, por exemplo, cuidarem do outro, se eles não estão conseguindo cuidar de si mesmos ainda. E aí você só aumenta a carga mental e não há mudança. Você não está gerando mudança que eles vão esperar, né? As coisas precisam de um passo a passo antes. Primeiro vai acolho gerar ali, mais inadequação. é, Olha, realmente você não está dando conta de cuidar dos seus colaboradores, dos seus alunos. é, Realmente você tem que fazer mais. A pessoa já está exausta, a é. pessoa já não tem zero autocompaixão. E eu vou falar mais isso, vou trazer mais sentimento de inadequação, né? Uhum. Então, e, de novo, é isso que a gente mais escuta, né, Fran? É, por É isso que isso o que a mundo gente tá mais como vê tá. nas redes sociais. Por Uhum. isso que o mundo tá como tá. Então, quando você fala muito essa questão, né, do curar o mundo, né? Cara, que audacioso essa frase, né, Fran? E como a gente pode fazer isso? De novo, é um trabalho de formiguinha. Então, essa foi minha vontade, a partir de muitas falas suas, para ir para a clínica também, sabe? Que não era um desejo meu. Assim, como eu posso fazer mais, né? Na organizacional, é um trabalho muito pontual de formiguinha e muitas vezes as demandas burocráticas acabam sendo maiores, né? Ele é limitado. Então, é. Então, aí quando teve uma publicação sua, eu acho que quando você saiu mais agora dos treinamentos organizacionais, não sei, que você falou como o profissional de psicologia precisa olhar, não pode esquecer, né? Eu não lembro exatamente a frase, mas que a gente não pode esquecer que a gente está dentro da organização para a gente olhar para a saúde mental, né? Uhum. E é muito fácil um psicólogo organizacional e cada vez se distanciando e ficar muito nas demandas mais burocráticas. É muito fácil. Para E gerar eu não queria resultado. ser essa pessoa. Porque
De novo, é o 880, é o passar por cima de tudo, e não pode ser assim. E aí isso começou a me incomodar como profissional, né? Sobre mim, não sobre as empresas, mas sobre mim Sim. mesmo. Uma Uhum. crítica sobre mim. E aí comecei a ir para a clínica, vou experimentar da clínica. Mas aí, de novo, igual o treinamento, né? Achava que não ia dar conta, que eu não era boa nisso, porque meus estudos na faculdade não foram focados, né? E se fossem também, talvez não ia mudar tanta coisa do que eu tive. Mas com o PNP isso me ajudou a abrir os olhos para isso, a estudar mais, né? Os materiais de psicoeducação que você tem soltado tem sido maravilhoso. Então, ajudar isso no paciente ali, né? E tem vindo, que engraçado, né? Tem vindo para mim o quê? Demandas de exaustão. Claro. De exaustão na organização, de exaustão materna, que se fala tão pouco também, né? Uhum. Então, tem vindo essas questões, é o que mais vem. E eu me sinto assim, opa, tô podendo de fato ajudar o outro a mais, né? Mais do que eu faço. Tô podendo fazer esse trabalho de formiguinha. Então, para mim, assim, tem sido sensacional conseguir atuar também na clínica. Claro, de uma forma muito reduzida, né? Porque não é para eu entrar em exaustão também, né? É isso que eu ia falar. É, Que hora você atende à noite, final de semana? Não, no sábado. Tá. E esse semestre eu vou liberar uma noite. Mas, assim, Ah, tudo legal. muito contido, assim, sabe? Uhum. Bem contido mesmo. Também formiguinha para mim, né? Porque também preciso dar atenção para minha pequena, preciso estar com ela, né? E pra você, né, E também. para mim, e para mim, e para mim. Já acho Que é muito algo já. que o, Isso e é tudo que algo você que tá o fazendo. PNP me ajudou muito também, né? Uhum. A minha filha tem 3 anos, então muita coisa estava de lado, né? Uhum. Então me ajudou a olhar mais para mim também. Ai, que Ajuda tudo bom. esse PNP. Ah, ajuda tudo. Ajuda tudo mesmo. É uma coisa muito. É uma revolução interna, né? E aí, quando a gente É. muda dentro da gente, a gente muda fora também, ainda mais quando é psicólogo, quando a gente já tem a ferramenta básica, né? Que a formação de psicologia nos dá a ferramenta básica de mudança do outro, de entendimento do outro, né? E quando você pega essa ferramenta básica e dá um upgrade nela, basicamente é isso que você está fazendo, dá uma recalchutada e ajuda quem está usando também a entender esse processo, é outra história, né? Eu falo que é o detalhe que traz excelência mesmo, né? No que a gente está fazendo, a gente se torna excelente, né? Traz uma Que legal, Amanda. segurança. Você está fazendo tudo. Você tá fazendo tudo, tá? Palestra, tá na empresa, dá treinamento, faz consultório, sei bem como que é. E ainda é mãe e cuida da filhota e tudo junto. Mas que bom que você tá conseguindo se ver nesses cenários, que é o curar o mundo em todas as vertentes. Mas eu não acho que você tá fazendo um papel de formiguinha, viu? Porque você já parou para pensar que você tá em vários lugares atuando, que você consegue ajudar que 10 pessoas que você consiga ajudar de um SEI, você já consegue ajudar essas 10 pessoas e com quem elas convivem. É Porque quando a gente esse ajuda a impacto, pessoa, né? é, a UPA também, você está ajudando as pessoas da UPA, os clientes da UPA, entende? E algumas pessoas que eles convivem. Então, e na organização mais ainda, né? Na clínica mais ainda. Então, é que a gente não tem noção desse impacto. A gente não tem noção. Mas quando a gente começa a ter noção, a gente começa a ver como é uma formiguinha, porque aos nossos olhos parece, mas não é, né? É uma grande rede, né? É uma grande E só rede. quando a gente para pensar nisso, a gente entende, percebe, né? É, é. E eu acho que essa, para mim, essa é a importância das redes sociais, assim, sabe? Que é uma coisa que eu sempre falo pro pessoal, para vocês, inclusive, né? Postem, falem, porque o nosso medo de ser exposto, enfim, né? Do que vão falar, de julgarem a gente porque vão julgar, sempre tem. O pessoal tá cada vez mais sem querer entender, né? Usando viés de informação. Ah, eu pego metade da fala, pego aquilo que eu acho e pronto, Julgo. né? Então isso vai acontecer, só que eu acho que isso é menos importante do que a gente divulgar informação de qualidade para as pessoas. O PNP me trouxe isso também, Fran, porque antes eu postava bem pouco, eu tinha começado um pouquinho no meu perfil pessoal, e daí criei esse perfil profissional, comecei a postar mais conteúdo, comecei a aparecer, né? Depois, acho que há uns 2 encontros
do Entre Nós atrás, uns 2, 3 encontros atrás do Entre Nós, que a gente começou a falar muito sobre isso. Eu lembro de você surpresa com as pessoas, com tantas pessoas falando do medo de falar em público, do medo de se expor, né? É, o livro da Vaió também foi assim um mini PNP ali. Então, assim, nossa, o PNP tem ajudado de tantas formas, Que coisa né? boa. Então, ao falar em público, ao me expor, né? Sabendo que vão julgar mesmo, né? E ok, estou fazendo a minha parte. Ok, é isso mesmo. Deixa eu fazer, porque é mais importante do que isso, né? O que a gente tem para dizer é mais importante do que isso. Ô, Amanda, que legal, parabéns, viu, por tanta coisa que você está fazendo, por tanta coisa. E olha que você não queria vir. Falou, ah, não, deixa eu fazer mais coisa antes. Fazer mais coisa o que você queria para vir contar? Gente, Ai, já o tá medo, né? fazendo tudo que O pode medo. fazer. É. Ou essa nossa sensação de não sou suficiente ainda, né, para mostrar o meu Sim, trabalho. Né? Como isso nos acompanha, não importa qual profissão a gente é, né? Assim, eu acho que o psicólogo, em especial da área de saúde, a gente tem isso dessa sempre achar que está insuficiente. A gente aprende muito, né? A se diminuir sim, no processo sim. de suficiência, mas ao mesmo tempo a gente aprende também a não pedir ajuda e frente ao cliente, ao paciente, se aumentar. É muito doido isso, né? Sim. Porque E eu não sinto tudo deveria ser isso. assim. É, Não deveria ser assim, mas é aquilo, né? A gente escutou tanto isso por tanto tempo, em vários contextos de vida, é. né? A faculdade traz muito isso, né? O sempre ter que Sempre ser ser mais, isso é discreta, nunca pouco. aparecer. Acho que é isso, não pode aparecer, você tem que ser discreto. O psicólogo não foi feito para aparecer em lugar nenhum. E a gente tem medo do que vai falar, do que pode falar, do que não pode, Uhum. como pode aparecer, como pode se expor, É. né? Parece quase como se fosse um pecado mortal da Uhum. psicologia se expor, né? Não pode, não pode, é isso mesmo. Mas agora a gente vai mudar um pouco essa história, né? Porque as pessoas precisam de informação, né? De Ótima, boa Amanda. informação, né? De boa, de informação boa. Amanda, super obrigada. Deixa seu contato aqui, pessoal. Palestras, vocês viram que a Amanda, que ela faz tudo, né? É palestra da empresa, é palestra de saúde mental, é gestão de mudanças, é clínica. Então deixa seu contato Estamos aí, aí. Amanda. Não, o meu Instagram ali, psi.amandafigueira.ramos, né? Podem me chamar ali, podem me seguir. Estou com bastante conteúdo ali, principalmente no viés da exaustão, do autoconhecimento, né? Das emoções aí. E é isso, Fran. Eu Ótimo. tenho que agradecer. Obrigada pelo convite, né? Por insistir, porque realmente estava com receio, né? Achava que era pouco ainda, precisava de mais. Mas eu só tenho a agradecer pela oportunidade de ter vindo falar e principalmente por você disseminar o seu conhecimento, né? Acho que a gente precisa mais disso, né? Que as pessoas disseminem bons conhecimentos. Acho que o PNT veio para me ajudar de muitas formas, né? Pessoal e profissional. Então, me destravou muitas questões. Eu sou muito feliz mesmo de estar no programa. Ah, que legal, que bom. Seja bem-vinda mais uma vez agora, Obrigada. oficialmente. Amanda, obrigada. Vai lá cuidar da sua filha, que eu sei que ela está esperando você. Pessoal, brigadão. Voltamos agora, voltei de férias. Ainda estou enferrujada. Porque férias não é férias, né, gente? Essas minhas férias é ridículas, as minhas férias. Acho que as suas férias é igual às minhas, né, Amanda? A gente trabalha nas férias, Exato. faz não sei o quê. É isso aí, né? Aproveitar as férias para estudar e É trabalhar. isso, um pouquinho, né? Porque não dá para Que parar. estão de férias são os nossos filhos, não são nossos, né? É isso mesmo. Obrigada, Obrigada, viu? Um Fran. beijo Até para mais. você. Tchau, pessoal. Beijo. Tchau, tchau.